Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de micro-ortoagulhamento. Professor Edjasto, o que eu vou aprender nesta aula aqui? Passo a passo do microagulhamento, já vou apresentar para você, que é de suma importância para que você consiga entregar resultados e, principalmente, evite problemas, evite intercorrências. Vou explicar para você também o que fazer em cada uma das fases do microagulhamento, você já vai entender o que é. Principal diferença entre microagulhamento e microortoagulhamento. Vou te ensinar um protocolo 100% ortomolecular, que é o chamado microortoagulhamento, e um protocolo mais simples, no qual você pode associar principalmente aos ativos que você já trabalha. Vou explicar aqui de forma bem simples para que todos entendam. Microagulhamento é uma técnica segura e eficaz, no qual nós utilizamos equipamentos para fazer microlesões. Quando você faz essas microlesões, o corpo entra num processo de regeneração. E esse processo de regeneração da pele leva a melhora de hipercromias, de rugas, cicatrizes. É uma técnica excelente nos processos de rejuvenescimento, nos protocolos de rejuvenescimento. É uma técnica amplamente conhecida, então, se você domina essa técnica, você vai atrair novas pacientes e com isso você vai ter melhores ganhos. Se você hoje aprender aqui comigo, que eu vou te ensinar o micro-ortoagulhamento, além de você ter todos os benefícios do microagulhamento, você vai ter mais um diferencial para atrair mais pacientes e principalmente aumentar os seus ganhos financeiros. Se você puder deixar aí um gostei, compartilhar essa aula e deixar principalmente um comentário, eu, professor Edjasto, vou ficar extremamente grato. Então, vamos lá para as 10 etapas do microagulhamento. A primeira etapa, quando você vai realizar um procedimento de microagulhamento, é você preparar os seus EPIs, os EPIs necessários para o atendimento. Touca, luva, máscara, isso é muito importante. Prepara, não fica procurando as coisas na hora que a paciente já deitou, isso não fica profissional. Então, prepara os EPIs necessários, deixa tudo prontinho. O segundo passo é a preparação da paciente, do paciente. Prepara a paciente com os EPIs necessários. Prepara ela na maca, ela vai deitar decúbito ventral, decúbito dorsal, né? E principalmente você faz as principais orientações, principalmente a paciente, muitas vezes está com a mão lá, né? Aí ela vai colocar na pele quando você está fazendo o procedimento. Eu sempre higienizo a mão das minhas pacientes, né? Procure não higienizar com álcool 70, porque ele faz principalmente uma desidratação da pele, tá bom? Então, existem hoje substâncias que são mais adequadas para isso. Terceiro passo, a higienização. Avaliar a pele do paciente, da paciente e executar a higienização com os produtos adequados. Na hora da avaliação, eu costumo sempre já fazer registros fotográficos, lembrando que a foto do antes e depois do procedimento tem que estar na mesma distância, mesma luz, mesmo tamanho, tudo igual, tá bom? E aí, o quarto passo é a anestesia, se necessário. Nessa etapa, se não tiver contraindicações, e se for indicado, você utiliza o quê? Um anestésico. Quinto passo é a antissepsia, né? Nessa etapa, nós vamos utilizar substâncias antissépticas para aumentar a segurança do procedimento. Sexto passo é a preparação do dispositivo, né? Então, nessa etapa, você vai separar o dispositivo de microagulhamento e vai preparar conforme as orientações do fabricante. É muito importante, parece básico, mas eu quero aqui frisar. É muito importante, toda vez que você for utilizar um dispositivo, um equipamento, lê lá o manual. O que aquele fabricante indica, né? Cuidado, leia. O que muitas vezes um fabricante tem uma indicação não é a do outro fabricante. Então é importante sempre você ler as orientações.
E aí nós vamos para o sétimo passo, que é a aplicação dos ativos. Primeiro de tudo, evite produtos com químicas agressivas. Por exemplo, tem parabenos como conservante, que tem corantes, né? Produtos cáusticos ou produtos que contenham álcool. Evita porque isso vai causar uma irritação da pele da paciente e você pode ter muitas dores de cabeça. Oitavo passo é a finalização. Você vai finalizar o procedimento da forma que você melhor, que você gosta, que você se sente bem, tá bom? Nono passo, você vai descartar o material, descarte o material, o dispositivo na caixa coletora e siga as orientações sanitárias. Passo 10 ou 10ª etapa. Nessa etapa você deve dar orientações de como o paciente deve se portar para evitar problemas, intercorrências, o que ele pode passar na pele, o que ele não pode passar na pele, pode ir no sol, pode não ir no sol, e como ele pode obter para ter os melhores resultados. Isso entra muito no micro-orto agulhamento que eu já vou passar para vocês. Então, esses daqui são os 10 passos que deve-se seguir à risca para que você tenha sucesso no microagulhamento. Se você quiser, pode tirar aí um print dessas duas telas. Na sequência, quando a gente realiza um microagulhamento, vão ocorrer 3 coisas, ou nós vamos ter 3 fases que vão fisiologicamente ocorrer na pele. A primeira fase é a fase inflamatória, que está aqui. A segunda fase é a fase de proliferação. Ela se divide em 2 fases de proliferação. Nós, no micro-orto-agulhamento, dividimos ela em 2 fases, que é a fase inicial, até 7 dias. Depois, a fase final, que é entre 7 a 14 dias. E depois nós temos a fase de remodelação. Opa, professor Edjastro. Então, quando a gente faz o microagulhamento, nós vamos ter quantas fases? É fisiologia, tá? Fiz lá o microagulhamento, a pele vai passar por isso daqui. De 1 a 3 dias é a fase inflamatória, até 7 dias é a fase de proliferação inicial, a fase de proliferação final é de 7 a 14 dias, e depois nós temos a fase de remodelagem, que pode durar até meses. A principal diferença entre o microagulhamento tradicional e o micro-ortoagulhamento é que nós temos uma fase antes da aplicação do microagulhamento propriamente dito, que eu chamo de fase preparatória, que pode ser de 1 a 21 dias. Professor, me explica um pouquinho melhor. Existem peles que não estão aptas a receber o microagulhamento. E, infelizmente, em muitos cursos e muitas formações, essa informação não é passada com a devida profundidade. Então, existem peles que estão hiperreativas, intolerantes. São peles que têm sinais e sintomas que você, quando fizer o microagulhamento, você pode ter problemas, você pode ter intercorrências. Já vou falar quais são os principais sinais e sintomas para você colocar, principalmente, na sua anamnese. Então, quando eu vou avaliar uma pele antes do microagulhamento, primeiro de tudo, eu vou querer saber, aquela pele está apta ou não está apta? Porque se a pele estiver hiperreativa ou intolerante, se eu fizer um microagulhamento, eu posso ter problemas. Quais são os principais sinais e sintomas, professor Edjastro? É aquela pessoa que ela tem ardor na pele, ela sente formigamento, ela sente uma tensão, ou ela tem escoriações, porque ela tomou ali uma picadinha e ela fica se coçando. É uma pele que tem um rubor maior, um vermelhidão maior. É uma pele que está descamando, aquela pele que apresenta descamações. É uma pele que a pessoa já tem reações de sensibilidade, irritações a produtos cosméticos, a produtos de higiene pessoal. Então, sempre que eu vou avaliar a minha paciente, na hora da anamnese, eu busco saber se aquela pele ela está apta ou não a receber. Se a pele não estiver apta a receber, opa,
eu vou para a minha fase preparatória, que é antes da sessão de microagulhamento. Eu indico para ela uma formulação para ela usar de 1 a 21 dias no rosto dela, diariamente, manhã e noite. Para quê? Para amenizar os riscos de possíveis intercorrências. E não só para isso. Esta formulação, chamada Ion Diox, é uma formulação que contém magnésio e manganês. Além do magnésio e manganês realizar um detox da pele, ele desinflamar a pele. Eu não sei se você sabe, mas o magnésio é o maestro dos elementos químicos. Ele faz uma nutrição profunda da pele. Quando eu realizo a fase preparatória antes do microagulhamento, eu não só evito intercorrências, mas principalmente eu obtenho melhores resultados. Se você falasse assim, professor, qual é o conselho que você pode me dar? Olha, no micro-ortoagulhamento, independente da pele da pessoa ser hiperreativa ou não, eu passo pela fase preparatória. E é muito simples. Você vai orientar a paciente a pegar aqui, ó, 1, 2, 3 gotinhas. Logo de manhã, antes da maquiagem, antes do filtro solar. E aí ela passa. Se a pele dela estiver hiperreativa, né, uma pele intolerante, pede para ela passar de forma suave. Ó. Ela vai passar manhã e noite. À noite, logo após o banho. Olha para você, mas pode passar no colo, que já rejuvenesce, pode passar nas mãos. Então, a fase preparatória, na minha opinião, independente, tá? Independente da pele estar hiperreativa ou não, eu começo por esse procedimento, pela fase preparatória. E a minha paciente utiliza em casa essa formulação ortomolecular de nutrição tópica, de nutrição transdérmica ortomolecular, que tem magnésio e manganês, diariamente, manhã e noite. Para quê? Principalmente para reduzir as possibilidades de intercorrências, como infecções, vermelhidão, inchaços, hematomas, descamações, hiperpigmentações e cicatrizes, incluindo até queloide. Se a pele estiver hiperreativa, se ela não estiver apta a receber o microagulhamento, você pode ter estes problemas. Poxa vida, fiz lá a fase preparatória, aí eu vou e faço o microagulhamento propriamente dito, a técnica do microagulhamento propriamente dito. Opa, qual é a primeira fase fisiológica? Realizei o microagulhamento, vai ocorrer a fase inflamatória. Então, imagina que as microlesões na pele desencadeiam uma resposta inflamatória, normal, considerada crucial para o processo de regeneração. O corpo responde liberando o quê? Plaquetas, fatores de crescimento, para iniciar o processo de regeneração. Galera, nessa fase, eu indico para minha paciente usar em casa, no micro-ortoagulhamento, o íon forte. Por quê, professor Ediasto? Porque quando tem um processo inflamatório, eu preciso ter um aporte maior de oxigênio para apoiar as reações químicas. Fora que quando nós temos uma resposta inflamatória, nós temos o aumento, principalmente, dos radicais livres. E os radicais livres podem atrapalhar o processo de recuperação e regeneração, atrapalhando o meu resultado final. Então, sempre eu indico para as minhas pacientes que estão na fase inflamatória o íon forte. Como é que se utiliza? Elas vão utilizar manhã e noite. Olha que simples. Ó, 1, 2, 3 gotinhas, né? Vai pegar aqui, ó. De manhã, antes do filtro solar, antes da maquiagem, e à noite, logo após o banho, ó, faz uma nutrição. E por que que o íon forte tem esse poder? Porque ele tem ferro na sua formulação. E o ferro é quem carrega o oxigênio até as nossas células, para lá na mitocôndria produzir o ATP, o trifosfato de adenosina. Respira para mim, ó. Depois que o oxigênio passa para os alvéolos pulmonares, para ele chegar nas células, ele precisa que o ferro transporte
esse oxigênio até as células. E o primeiro elemento químico a perder elétrons, a sofrer um processo de oxidação para os radicais livres, principalmente na fase inflamatória, é o elemento químico ferro. Então, o íon forte, ele é um excelente recurso para que você tenha uma fase inflamatória segura e eficaz. Agora nós vamos falar da fase de proliferação, que se divide em duas, né? A proliferação inicial, que é até de 7 dias. Nessa fase, os fibroblastos estão estimulados, multiplicando-se, produzindo mais colágeno, mais elastina. Ocorrem mudanças no sistema circulatório. Então, nesse momento, ocorre o quê? Um aumento da proliferação, um aumento da síntese de proteína e outras funções metabólicas. E tudo isso daí aumenta-se o quê? A necessidade de aumentar a quantidade de energia disponível para o fibroblasto produzir o colágeno e a elastina. Como é que se chama essa energia? É energia biocelular, se chama ATP, trifosfato de adenosina. E nesse momento eu utilizo essa formulação, que é o íon Regener C. Por que eu utilizo essa formulação? Por que eu indico a minha paciente utilizar essa formulação na fase dos primeiros 7 dias, na proliferação inicial? Porque eu tenho que aumentar a quantidade de ATPs. E por que é o íon Regener C? Porque ele tem fósforo na sua formulação. E para produzir mais ATP, trifosfato de adenosina, eu preciso de mais fósforo. Simples assim. Como é que se utiliza essa formulação? Muito simples. 1, 2, 3 gotinhas, ó. Que da hora. Você vai passar aqui. Passou no rosto. De manhã, antes da maquiagem, antes do protetor solar, e à noite, com a pele limpa após o banho. Pode passar no rosto, pode passar no colo, pescoço, aonde você realizou principalmente o microagulhamento. Então, o íon Regener C, ele regenera a saúde celular, porque ele aumenta a produção de ATP e principalmente porque o fósforo é um componente na membrana celular, da membrana fosfolipídica. Viu a diferença aí? Então, você está percebendo a diferença entre um microagulhamento comum e um micro-ortoagulhamento? No micro-ortoagulhamento, a gente entrega recursos, a gente entrega principalmente micronutrientes de vitaminas e minerais para que a pele realmente restabeleça, para que ela tenha as plenas condições de entrar num processo de rejuvenescimento e recuperação. Depois nós vamos para a fase de proliferação tardia ou final, que é de 7 a 14 dias. Nesse momento, eu entro com o íon meta, que é uma formulação que tem zinco. O zinco ele é essencial no processo de reparação da pele. Mas o zinco aqui ele é muito importante porque ele entra como um fator de crescimento. A pele já está ativa, já está produzindo fatores de crescimentos endógenos naturais, e aí você vem com zinco, que é um fator de crescimento, então ele vai auxiliar nessa recuperação e regeneração da pele, e principalmente o zinco, ele tem um papel muito importante, principalmente ele atua nos centríolos, que é uma organela que tem um papel muito importante na separação do material genético, na divisão celular. Então, o zinco aqui é muito importante. E lembra que na fase de proliferação, eu falei que também ocorrem mudanças no sistema circulatório? O íon meta tem cobalto, que melhora mais ainda a atividade do sistema circulatório. Como é que eu vou usar o íon meta? Muito simples, eu vou indicar para a paciente usar 1, 2, 3 gotinhas, ela vai passar de manhã, antes da maquiagem, antes do protetor solar, e à noite, principalmente com a pele limpinha após o banho. Ó. E o Meta vai me entregar um resultado fabuloso. Fora que o Iometa, o zinco, auxilia a melhora do sistema imunológico. Os quadros de acne é imprescindível. E aí nós vamos para a fase de remodelação. Essa fase pode durar até meses, tá? Depois você faz o microagulhamento, tem gente que no outro dia acha que o resultado máximo já chegou. Não, a fase de remodelamento
pode durar aí até meses. É quando o colágeno, aquele colágeno velho, é substituído por um colágeno novo. É quando melhora a resistência, a sustentação da pele, a firmeza. É quando vai ocorrendo aí a troca de células velhas por células novas. Nesse exato momento, eu indico para minha paciente utilizar o Ion Face. Por quê? No Ion Face, nós temos o silício e nós temos o selênio. E o silício, ele é um nutriente extremamente importante para a produção do colágeno e elastina, e ele é um hidratante natural. Já o selênio, ele contribui para a produção do colágeno e elastina, e ele é um antioxidante. Ele protege a pele do envelhecimento natural. Como é que a paciente vai usar isso aqui, ó? O meu está quase acabando, tanto que eu uso. Ai, oh. Vou sair, sair, sair. Uma, duas, três. Consegui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Passou, vai passar de manhã com a pele limpinha, antes da maquiagem, antes, principalmente, ali do protetor solar, e à noite, com a pele limpa, ó. Passei aqui o Ion Face. Então, nas 3 fases, logo após o microagulhamento, eu vou fazendo e indicando uma nutrição fisiológica focada naquela fase. Esse é o principal diferencial entre um microagulhamento tradicional e o micro-ortoagulhamento. Professor Edjasso, gostei disso daí. Agora eu quero apresentar para você, principalmente, os protocolos, tá? Mas antes, deixa eu falar um pouquinho da técnica, só para complementar os 10 passos que eu passei para você lá acima. Para a execução da técnica correta, nós podemos utilizar um equipamento chamado roller, que ele é composto por um cilindro que tem microagulhas, ou um equipamento eletrônico, que é uma caneta, conhecida popularmente por Dermapen. Lógico, existem outros equipamentos também. Agora, deixa eu apresentar aqui para você o protocolo. Nós temos 2 protocolos. Imagina aí que você já tem os seus ativos, no qual você utiliza no microagulhamento, como um ácido hialurônico, e você simplesmente quer associar a linha ortomolecular da IA cosmética mineral para potencializar os seus resultados. Você fala, olha, professor, eu quero associar, eu quero começar aqui de uma forma mais básica, eu quero associar. Como é que eu faço isso? Você vai associar o procedimento que você já faz a 3 formulações da IA, que são, né, o Ion Regener C, o Ion Forte e o Ion Meta. E eu já expliquei para você fisiologicamente o que cada uma vai fazer nas outras, nas fases do microagulhamento, né? Então, eu utilizo essas 3 formulações. Então, você já tem o seu procedimento básico e aí você quer incluir, né, no seu microagulhamento para ele ficar um procedimento, um protocolo de microorto agulhamento, Ion Regener C, Ion Forte e Ion Meta. Agora, se você quer realizar um protocolo de nutrição transdérmica 100% ortomolecular, quais são as formulações? Ion Diox, lembra? Magnésio e manganês para fazer um detox, evitar inflamações. Ion Regener C para regenerar por causa do fósforo, mais ATP. Ion Forte para aumentar o aporte de oxigênio por causa do ferro. Ion Meta, porque tem o zinco, fator de crescimento, tem o cobalto para ativar mais a circulação. E o Ion Face, que é uma formulação especial com silício e selênio para nutrição. Espero que você tenha curtido a nossa aula de micro-ortoagulhamento. Essa foi uma aula feita com muito carinho para você. Então, deixa aí, me diz aí, deixa um gostei, compartilha e deixa principalmente um comentário. Muito, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Professor, onde que eu acho todas essas formulações, esses ativos? Aqui abaixo vai estar um descritivo para você saber como você faz para você ter a oportunidade de praticar o micro-ortoagulhamento. Beijo no seu coração. Até o nosso próximo encontro.